partir disso, vem esse processo de rearmamento alemão. O Tratado de Versalhes foi um tratado assinado na França, onde foi assinado dentro de um trem, tá certo? E nesse tratado, o que acontece? É proposto o seguinte, que haveria de ter uma política de não agressão do povo, tá bom? E também a Alemanha teria limitações de não poder produzir certo tipo de armamento e também certas indústrias, tá bom? Só que a Alemanha, ela não respeita esse tratado na época de Hitler. Mas ela faz isso escondida, porque ela dizia que tinha fábricas. Na realidade, eram fábricas, mas por trás estava escondido o quê? Campo de concentração, por trás estava escondido local de fazer armamento. Então eram fábricas de fachada, tá bom? Até que o pessoal foi lá e observou mesmo. Inclusive, vale a pena falar para vocês, pessoal, do descaso das principais nações da época, porque observaram Hitler e não conseguiram ter medidas efetivas para tirar ele dali. França e a Grã-Bretanha estavam em governo, pessoal, em um governo que tinha governantes anteriores que haviam participado da Primeira Guerra Mundial, e o pesadelo deles era que tivesse uma Segunda Guerra Mundial. Então eles queriam fazer tudo para não ter guerra mundial. Só que é aquela questão, se você vê Mussolini, se você vê Hitler, pessoas que só podem ser parados, não com conversa, mas sim com a questão de tirar eles do poder, não tem como. E eles não tiveram esse pulso firme. A gente até entende que eles não queriam ver mortes como na Primeira Guerra Mundial. Mas aí é aquela questão. Quando eles viram, o inimigo já estava consumindo eles, já estava querendo dominar eles. Tá certo? Então, pessoal, o que acontece? Os alemães, Hitler, ele quebra o pacto do Tratado de Versalhes, tá bom? Não só o Tratado de Versalhes, pessoal, mas quando ele domina a França, sabe o que Hitler faz? Hitler pega o mesmo vagão de trem e faz uma humilhação pública do governo francês filmado para mostrar que o alemão que foi humilhado agora se vingou e humilhou o francês, tá bom? Vocês observam como essa noção de vingança está na natureza humana, tá bom? Essa questão de maldade, vingança e aquela questão, ao invés de perdoar, ao invés de tentar se reconstruir, se vinga e tenta destruir o outro, o que gera mais vingança, tá bom? O que fez as nações lutarem para ter só conflitos étnicos hoje em dia, não tem mais uma outra guerra mundial, foi a questão da bomba atômica e também a questão da união das nações, tá bom? A união, para não acontecer mais um tipo de coisa como essa, fez muita diferença, tá bom? Pode avançar. Inclusive, se começa a ser pensado depois das guerras mundiais sobre os direitos humanos, que o ser humano não pode mais ser tratado como foi tratado no nazismo. Eles pegam como exemplo o Estado de Israel, é formado em 1948. O último voto para ser o Estado de Israel foi o voto de um brasileiro, tá certo? Isso é bem interessante. E a partir disso, então, pessoal, esse Tratado de Versalhes é uma indenização, limitações de guerra. Pode avançar também, por favor. E aí, o que acontece, pessoal? Em 1931, o Japão invadiu a Manchúria. Como eu falei para vocês, tinha um Sildek Tojo, que era também uma pessoa com ideias fascistas, mas não nazista e nem fascista italiana. Mas eram ideias imperialistas também, do seu jeito ali do Japão. Porque o Japão acreditava naquele período que o seu governo deveria dominar toda a Ásia e dominar o mundo todo. Então eles se reuniram com os italianos e com os alemães nazistas. A Itália invade a vizinha, a Alemanha anexa a Áustria e a Tchecoslováquia para fazer a Conferência de Munique. Inclusive Mussolini e tinha aquela união, inclusive também a questão de Stalin fazer uma união rápida com Hitler para que eles dominassem ali a Áustria, só que depois eles quebram essa união. É tipo aquela questão, Stalin ele achou interessante se unir à Alemanha para ganhar força, aí depois ele rompe para a Alemanha e se une aos Estados Unidos para acabar com a Alemanha, tá certo? Então tem essa questão da visão do ditador. Pode avançar. A gente observa aqui então Hitler
tentando se avançar. Aqui é a Europa, tá bom? Pode avançar, por favor. Como a gente viu naquele dia, a questão dos soviéticos alemães no pacto Ribbentrop-Molotov, tá bom? E justamente para esse pacto previa ainda a divisão da Polônia entre dois poderes, só que aquela questão, a ganância fez um querer dominar o poder do outro e o outro não entrar em guerra contra o outro, tá bom? Imagina se esses dois se unem, aí, desculpa, né, pessoal, não dá mais, tá bom? Pode avançar. Começa a guerra, pessoal, porque do mesmo jeito que havia essa união na Primeira Guerra Mundial entre países, e quando um país declara guerra contra o outro, um declara contra aquele que declarou guerra, então o mundo todo se torna guerra. Quando Hitler invade a Áustria, e a Áustria tinha a proteção da França, e a Inglaterra da França, e tinha uniões, então se torna mais uma guerra mundial, tá bom? A segunda. Pode avançar, por favor. Pode ver que começou a guerra, a gente já viu o mapa, já cansou de ver o mapa hoje, pode avançar, tá bom? As ações militares, a gente pode observar, Guerra Relâmpago, ou Blitzkrieg, que era a seguinte guerra, pessoal. As pessoas, então, os soldados nazistas, já com o imaginário, a ideia, a mente totalmente dominada pelas ideias nazistas, eles queriam entrar lá e matar a gente, tá bom? E conseguir derrotar o pessoal. Eles estavam, pessoal, também muito influenciados pelo pervitin, que é um tipo de droga. Eles estavam usando drogas também na época da guerra, que deixassem eles acordados e fizessem eles ter energia para lutar. Porque muitos dos alemães, eles não queriam mais uma guerra mundial, mas eles estavam influenciados pela ideologia, e não só pela ideologia, mas também por essas questões de ter que usar essas drogas para lutar. A Blitzkrieg, pessoal, era o seguinte, era terra arrasada, ou seja, avançar o mais rápido possível e destruindo tudo com os tanques e aviões de guerra, tá bom? Pessoal, a França pensou que eles iam chegar em uma semana. Os alemães chegaram em 3 dias, tá bom? Eles passaram 3 dias marchando sem dormir e no terceiro dia já chegou lá para dominar a França. Tá sim. Muito, muito louco, né? O pessoal quando chegou lá, eles pensavam que eram monstros, que eram super-humanos, que eram super-homem, que eram um zumbi que estava chegando lá para destruir eles, entendeu? É um negócio assim impressionante. Então, em 1939, ataque relâmpago invadiu a Polônia, Bélgica, Noruega, Dinamarca e Holanda, tá bom? Negócio parece coisa de filme mesmo, pessoal. Vale muito a pena assistir as séries da Netflix sobre as guerras mundiais, os documentários, tá bom? É muito massa, muito bom mesmo. Além disso, pessoal, invadiu também a França. Teve muitas guerras na França. E aí o que acontece? A Inglaterra resistiu, mas ficou em ruínas. Como a gente pode observar, teve essa mudança de governo. Só depois desses processos que Winston Churchill vai conseguir trazer a luta, vai conseguir parar Hitler, bater de frente com ele, tá bom? Enquanto o antigo ministro da Inglaterra dizia, vamos assinar os papéis com Hitler, vamos fazer tratados, Churchill dizia mais ou menos o seguinte, um doido a gente não negocia, a gente tira ele do poder, tá bom? Então a gente foi lá e lutar contra ele, tá bom? Em 1941 começou a invasão da União Soviética, tá bom? Hitler tinha um sonho. Qual era o sonho de Hitler? Transformar Stalingrado em Hitlerlândia, tá bom? Transformar a capital da questão da União Soviética em um estado nazista com o nome dele, tá bom? Aquela batalha de ego, tá certo? Nesse mesmo ano, o Japão atacou Pearl Harbor. Você já ouviu falar em Pearl Harbor? Tem até filme, tem Pearl Harbor, Dunkirk, tá bom? Filmes muito bons sobre a questão dos aeroplanos, a questão dos portas-aviões. O Japão atacou Pearl Harbor para tentar demonstrar sua força, que eles queriam atacar justamente os Estados Unidos. Olha a ideia, pessoal, eles queriam dominar os Estados Unidos, o Japão. São ousados, né? São ousados. Aí o que acontece, né? Eles forçaram os Estados Unidos a entrar na guerra, e não só entrar na guerra, pessoal, mas aquela questão, né? Apesar de nada parecer deter o eixo, a aliança começa a se formar e se fortalecer. E na União Soviética, a situação começa a mudar, porque pensa o seguinte comigo, Stalin pensa que Hitler é seu amigo, mas ele queria dominar as suas terras, tá bom? Ele só queria se aproveitar do apoio da União Soviética. Pode avançar.
podem ver aqui no mapa as expansões, podem avançar novamente. As ações militares, pode ver aqui Hitler diante da Torre Eiffel, tá bom? E aqui as pessoas sendo presas, tá certo? Pode avançar. A Batalha de Stalingrado. Só que aí, pessoal, Hitler avaliou muito mal aos seus processos e avanços de guerra. Com a Alemanha cansada, com aquela questão de os soldados alemães, não eram mais somente os soldados alemães, tinha outras nações como a Tchecoslováquia, como a França, outras nações que estavam sendo levadas em conta naquele país, tá bom? Então, não tem mais aquele esforço claro sobre esse assunto. E aí eles tinham que avançar na União Soviética, tá bom? E tinha duas coisas muito importantes na União Soviética que não deveriam ser ignoradas. A primeira, Napoleão Bonaparte também, ele tentou invadir a União Soviética, a atual União Soviética na época, que era a Rússia, o Império da Rússia, foi lá. Mas aí teve uma coisa chamada a extensão do território e o frio, que acabou destruindo as tropas de Napoleão, que enfraqueceu ele e perdeu, tá bom? Os exércitos russos sempre foram muito numerosos. E quando Hitler faz esse processo também, pode observar que apesar da União Soviética, a União Soviética era uma potência na força bélica de guerra e de pessoas, e o exército de Hitler já chega enfraquecido. Por quê? Hitler calculou que o inverno russo ia demorar. Só que aí o inverno russo chegou antes do que ele esperava. O exército dele já estava lá, e grande parte foi morto no inverno russo, e também os soviéticos já estavam preparados. Os soviéticos já sabiam morar naquele frio terrível. Na Sibéria, pessoal, a gente tem muitas temperaturas superiores abaixo de zero, tá bom? Menos 10 graus Celsius, então o pessoal congela. E o exército de Hitler foi sendo destruído, e os soviéticos estavam bem armados e também bem equipados para a guerra no frio. A partir disso, então, pessoal, na Batalha de Stalingrado, olha esse número. Cerca de 130 mil soldados alemães se renderam, e foi a primeira desvolta nazista na guerra, tá certo? Ou seja, nazistas, então, 130 mil se renderam, sobrou só isso, tá bom? Dentro de 1 milhão de soldados nazistas, tá bom? E eles vão perder essa guerra. Pode avançar, por favor. Como a gente pode ver, pessoal, vamos lembrar que isso aqui vai despencar na prova, vai ser uma bomba na prova isso aqui, tá certo? O eixo, então, pessoal, o eixo é o quê? Alemanha, Itália e Japão. A aliança é o quê? Estados Unidos, União Soviética e Inglaterra, tá bom? Ou Grã-Bretanha, pode avançar. A gente tem aqui, então, pessoal, finalmente a derrota do eixo. Por quê? A gente tem aqui a Itália, foi invadida pelos Estados Unidos, o Brasil participou dessa invasão, o Brasil fundamental ali para a questão da conquista da Itália. O Brasil não foi fundamental, pessoal, para a guerra, mas agora nessa invasão da Itália, que foi importante na guerra, o Brasil estava no meio, tá certo? Estava no meio para fortalecer o pessoal contra esses regimes. Em 1944, a Operação Overlord foi marcada pelo famoso Dia D, dia que a França foi libertada do domínio alemão. Na Normandia, pessoal, o que acontecia? Os Estados Unidos pegou a ajuda de Bollywood e decidiu fazer um ataque de mentira em uma região. Colocou brinquedos para cair de paraquedas, colocou tanque inflável, colocou alguns soldados que estavam lá. Aí o nazista tudinho, os Estados Unidos está atacando, foi todo mundo para lá. Mas a França e os Estados Unidos foram atacar na Normandia, onde morreu muita gente, mas eles conseguiram invadir o regime nazista, e foi um ponto estratégico, porque na Normandia eles iriam se expandir para todos os lugares, tá bom? Para dominar o regime nazista. Os dias desses mostram um sucesso, tá bom? Imagina, pensa comigo aqui, um soldado, antes desse dia, acho que não tinha nem como dormir, né? Um negócio assim, super tensão, aquela coisa assim, vamos salvar o planeta, tá bom? Vamos salvar a Terra, impressionante isso. Então, pessoal, em 1945, Berlim já foi invadido. Vale a pena falar um pouco sobre Hitler aqui. Hitler era considerado um egomaníaco, aquela pessoa que se vê tanto, ele se vê como um Deus também. Um Deus na Terra, um salvador da pátria. Então, quando ele começa a ver que os seus projetos não estavam dando muito certo,
Porque Hitler, ele era inteligente, mas ele não sabia de guerra como as pessoas que estavam no campo de batalha, tá bom? Muitas vezes, os generais dele diziam o seguinte: não faz isso, mas Hitler ia lá e dizia: não, você vai fazer, porque eu sou o Führer e acabou, entendeu? Isso foi destruir o exército dele. Teorias, pessoal, falam, por exemplo, que Hitler já estava com